Sobre esse assunto, tem uma pergunta aqui do Psiquismos. Ele perguntou assim, e como isso pode ser usado para prevenir esses comportamentos? Não ficou muito claro para mim. A gente não falou sobre isso. Boa. Tá. Então, eu tava pensando sobre isso mesmo, e honestamente, eu não tenho respostas pra esse caso do tipo, o que fazer com pessoas que manifestam esse tipo de comportamento sistemático? Porque, como eu falei, a maior parte dos homens não estupra. São alguns poucos que têm esse comportamento Inclusive, sistemático. quando vão presos, dentro da cadeia, eles são Hoje em dia isso é tem que ficar extinto. separado. Hoje em dia isso é extinto, justamente, eles têm que ficar separados pra que não aconteça a mesma coisa com eles, né? Exato. Mas, realmente, o que fazer com uma situação como essa, eu não sei. Mas, veja bem, esses aspectos em que depende da cultura, da sociedade, do contexto, a gente mexe, a gente tenta mitigar e reduzir ao máximo possível os danos para que isso não aconteça. Agora, esses casos de, literalmente, que são aberrações da natureza, eu não sei o que fazer ainda. Sadá, tem alguma sugestão? Eu acho muito... distancia muito quando a gente chama um abusador ou tal de aberrações, porque faz com que pareça que o cara é um cara monstro, assim. Sim, sim. E não, tipo, um amigo seu pai, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Eu não vejo que isso seja uma aberração sistêmica, eu acho que isso seja algo que é construído realmente na nossa sociedade, porque existe, sim, a cultura do estupro. Existe, sim, a cultura de que nas mídias nós temos cenas de estupro explícitas em filmes, nós temos cenas de estupro em séries, nós ouvimos sobre estupro nas músicas, nós falamos até agora há pouco da MC Poquinha que simula estupro no palco. Nós vemos isso também não ser debatido dentro das escolas. Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de ensinar sobre consentimento, sobre abuso, para que as pessoas não conheçam o sexo de outra maneira, um pouco mais violenta, ou até mesmo dentro de casa, de uma maneira violenta, que isso seja debatido também dentro de casa sobre educação sexual, que nós tenhamos políticas de conscientização sobre violência contra a mulher, contra crianças, contra homens também, para que homens também denunciem suas violências, mas eu não vejo como uma aberração, mas eu acho que é algo que é conduzido realmente pelo sistema que a gente já vive, que basicamente nós temos em todos os lugares algo que normalizou a cultura do estupro. Que normalizou quando você vê um filme, uma mulher sendo estuprada num filme, quando você vê numa série, uma mulher sendo estuprada numa série, quando você tá escutando uma música, é uma música que fala sobre violência, ou que mostra violência, ou até mesmo, eu sou da área da publicidade, Eu também. na propaganda, 3, então. na propaganda se utilizou por muito tempo mulheres de forma extremamente fetichizada com Sim. homens, até em Cerveja. coisas de moda, violentando e mostrando cenas de violência e tudo mais. Então eu acredito que essa questão de homens estarem violentando mulheres é muito mais por essa construção que esses homens estão inseridos. Tipo, da violência, da masculinidade tóxica, da cultura do estupro. Eu não vejo que, nesse sentido... por isso que eu digo que eu acho que chamar eles de aberrações distancia do que é real e material, que são, às vezes, o teu vizinho, tá ligado? Sim, Tipo, sim, eu concordo. você olha pra pessoa e você fala, isso daqui não é uma aberração, isso daqui não é um monstro. É o cara que eu pedi pra cuidar da minha filha enquanto eu tava no trabalho. Entendeu? Então, tipo, é essa questão. O monstro que não tem cara de monstro. O monstro Sim, geralmente não sim, tem cara de sim, monstro. Geralmente. Vocês viram esses dias, saiu um cara, a imagem de um cara que tava sequestrando uma menina, não sei quantos anos ela tinha, ele colocou ela num saco. E o cara, tipo, óculos, pá, você disse que é aquele cara do TI, tá ligado? Você disse que é tranquilão, um cara ali que, da coisa do TI, não sei o que é de boa, tá Não ligado? teve um caso que encontraram recentemente que ela tava amarrada na cama dele? Foi esse? Exato, foi esse esse caso, daí. foi esse caso. Sim, Então, sim, tipo, o cara pegou uma criança e levou pra casa e amarrou. Então, tipo, eu não consigo... por isso que quando você fala do estudo que você falou ali, não me bate muito nessas questões materiais, porque tudo isso meio que contradiz isso, tá ligado? Tipo, de você amarrar uma criança pra usar ela como escrava sexual e, tipo, sabendo que esses caras abortam essas crianças e que essas crianças nem chegam a nascer muitas vezes, a fertilidade ainda já não bate tanto, tá ligado? Mas é que essa é uma questão psicológica, ele tem prazer no que ele tá fazendo. É um comportamento que foi adaptativo. Por mais que ele não tenha sucesso, adaptativamente, foi por isso que esse comportamento se desenvolveu. E veja bem, sobre a cultura do estupro. Eu não concordo que existe uma cultura de estupro, mas que existe uma relativização do estupro. Em que quando as pessoas elas têm noção, ou elas passam a interpretar determinada situação como estupro, costumeiramente elas vão dizer que são contra. Então, em contrapartida, se elas acham que aquela situação pode não ter sido estupro, elas são mais condescendentes. Então, por exemplo, uma criança que foi violentada, que ela tem 13 anos de idade, e ela é prostituta, e ela já tá nas ruas, sei lá, faz 3 anos. Muitas pessoas vão dizer o quê? Que ela não foi estuprada. Por quê? Porque elas relativizaram, elas não entendem como estupro. Tu entende? Então, muitas vezes as pessoas, elas são condescendentes porque elas nem acham que aquilo é estupro. Um caso
que aconteceu há alguns anos, e se não me engano foi do Romário, não foi? Em que ele violentou uma mulher. Porque ele colocou o pau na boca dela e Ele disse que não era colocou, estupro. exatamente, ele botou o pau na boca dela, e aí ele tava numa ligação e ele disse, cara, eu não fiz nada, eu só botei o pau na boca dela. Como que isso não é estupro? Na cabeça dele não é. Isso é relativização do estupro. Então tem muita gente que acha que é uma brincadeirinha, que não foi nada. Ah, ela queria. Ah, era minha esposa. Ah, era minha namorada. Ah, mas a gente tinha feito sexo antes. Então é sempre uma relativização, é um malabarismo conceitual pra dizer que aquilo não é estupro. E fazem isso justamente porque sabem que é errado. Nesse momento, essa pessoa lá dentro, ela sabe, intuitivamente, isso não deveria ter sido feito. Inclusive, o estupro também é usado como um método de punição e de terrorismo psicológico. Até com lésbicas. Exatamente. Estupro corretivo. Estupro corretivo existe. Tem... Como assim? Mulheres lésbicas são frequentemente estupradas ou pelo pai, ou por irmão, ou por algum amigo, porque eles querem corrigir a sexualidade delas, pra que elas gostem de homem à força. Uhum, exato. É isso que acontece. Um filme, um documentário, uma animação, não sei se Acontece assistiu, com gays também. que foi Persepolis, tu chegou a assistir? Persepolis É não. um quadrinho. É um quadrinho, exatamente. Mas eu já assisti aquele Meninos Não Choram. Eu não vi esse, Meninos mas Não Choram é da- um homem trans que descobrem que ele é um homem trans e que ele tem vagina e ele é estuprado de forma corretiva, coletivamente, pra que ele volte a gostar de homens. Enfim, esse quadrinho é da Marjane Satrapi e foi durante o período da Revolução do Irã. E, obviamente, as mulheres elas estavam sendo obrigadas pelo Estado a se cobrirem, obviamente, pelos revolucionários. Em determinado momento, a mãe dessa menina, que é a autora, que ela passou por essa situação realmente, porque é um romance biográfico, ela é ameaçada por um fiscal da moral, inclusive. Era um fiscal da moral. Em que ele diz assim, ou você coloca esse véu, esconde esse cabelo, ou eu te levo ali no canto e eu te estupro. Então, é uma ameaça. Entende? O sexo, o poder do homem também é usado instrumentalmente para ameaçar essa mulher. Ela tá sofrendo terrorismo psicológico. Inclusive, se não me engano, aconteceu na Primavera Árabe, em que as mulheres elas também estavam querendo participar de inúmeros protestos. E havia a ameaça de muitos homens dizendo que se as mulheres saíssem de casa, elas seriam estupradas. Então o estupro ele também é usado como terrorismo psicológico, como ameaça, como modo corretivo. Todos esses aspectos são relevantes, sim. Eu não tô negando, eles são relevantes. Fala, Paquito. Vamos encaminhando pro final. Pense em considerações finais, por favor, pra gente fechar o assunto, Meu Deus, fechar o vão ter pensamento. paus e arados me Alguma esperando lá coisa fora. a gente teve que discordar, né? Tipo, alguma coisa É, pra gente ter é. E concordado. discordaram brabamente. Eu acho que discorda Eu mais acho ou que é menos, alguma coisa, assim. hein? Eu acho que ela discordou de um pontinho específico, porque todo o resto eu concordei com ela.